sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Oh, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, vem louvar, vem louvar, sim, sim, vem louvar, vem louvar, vem, sim, vem louvar, vem louvar. Aleluia! Boa noite, gente! Deus abençoe cada um de vocês aí que tá chegando. Fazer uma livezinha surpresa hoje, hein? Sem aviso prévio, sem cartaz, sem muita informação. Mas estava ali vendo os noticiários e meu coração
fui tomado de um desejo, né, de conversar com algumas pessoas, creio que estarão por aqui. Aqui é sempre um local de encontro, né, e Deus tem proporcionado esse espaço para a gente estar se encontrando nesse momento que a gente está impedido, né, de ir até as casas, de ir até o templo, de estar reunido num pequeno grupo, enfim. Mas esse espaço tem sido abençoador para as nossas vidas e eu agradeço a Deus por esse momento aqui, né? Já dou as boas-vindas a todos aí que estão nos acompanhando, mandando um abraço também para todo mundo aí. Eu queria nesse momento compartilhar uma palavra de Deus no seu coração, uma palavra que eu estava meditando ainda hoje, e gostaria de também compartilhar com você. Se você aí também quiser compartilhar desta palavra, eu gostaria de lhe convidar para a gente bater esse papo, abrir a Bíblia nesse momento aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos do 16 em diante. Nós tivemos uma live essa semana aí com o nosso irmão Wesley e nós citamos um texto e aquilo ficou no meu coração, eu fui meditar um pouco mais sobre essa palavra e hoje eu queria que a gente pudesse compartilhar, né, um pouco mais todo esse texto, para a gente entender um pouco mais daquele momento que Paulo e Silas estavam vivendo, né, antes de ser preso, né, os motivos que levaram Paulo e Silas à prisão. Podemos dizer que passou um tempo naquele reduto ali, não, claro, igual a nós aqui, mas também vivenciaram momentos difíceis, né, de isolamento social, pois foram recolhidos a uma prisão. E nesse momento a gente compartilha essa palavra. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, você pode compartilhar conosco e, né, com as pessoas que de repente possam também acompanhar a gente. Você pode mandar esse link aí para os seus amigos, né, para a sua família, aqueles que estão inscritos aí no seu Instagram. Claro, você pode compartilhar esse momento para que algumas pessoas a mais possam compartilhar também conosco e serem abençoadas aí pelo nosso Deus, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o texto vai dizer o seguinte: olha, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. O verso 17 diz que essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Gente, essa palavra ela é muito boa para esse momento, porque Paulo e Silas estavam ali vivendo já o momento de missões, o momento do evangelismo. Se você for observar no capítulo de Atos, a partir do verso 8, a igreja ela entra numa perseguição, né, a partir do momento em que Estevão é apedrejado, que Paulo, inclusive, está ali, ainda Saulo, né, consentindo na morte ali de Estevão, e a partir daquele momento, o capítulo 8 vai dizer que a igreja de Cristo ela entra numa enorme perseguição. Então, a partir daquele momento, ela é perseguida. E aqui não é diferente, a igreja continua sendo perseguida nesse momento aqui. E Paulo, é interessante a gente observar esse texto, porque deixe sua Bíblia aberta para você acompanhar conosco, porque o verso 16 diz que eles estavam indo para um lugar de oração. Paulo e Silas tinham reservado um lugar de oração. Esse capítulo não revela onde era esse lugar. Poderia ser no monte, poderia ser talvez à beira de um riacho, de uma lagoa, num local mais ermo, talvez na casa de alguém, no quintal de alguém. Mas o que está em xeque é que Paulo e Silas tinham um local de oração. Para a gente perceber que aqueles dois tinham lugar para oração, tinham lugar para conversar com Deus. Aliás, hoje nós temos até lugar para nós conversarmos, né? Quando eu quero bater um papo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Aquela mulher estava falando a verdade e por vários dias ela repetia a mesma coisa. Mas teve um momento que Paulo não suportou aquilo
Paulo chega para aquela mulher, ele expulsa aquele espírito daquela mulher. Então os seus senhores, né, aqueles homens que exploravam aquela mulher, que faziam com que ela, né, usasse o seu dom, ou de repente ela se permitisse, né, ser usada por um espírito de adivinhação, e eles usavam aquilo ali para ganhar dinheiro com aquela mulher. Eles usavam aquilo para lucrar. Né? Quantas pessoas estão lucrando nos momentos terríveis, nos momentos difíceis? A igreja estava perseguida e muita gente pensando no lucro, as pessoas pensando a cada momento em ganhar dinheiro. Nós temos visto muito isso aí, pastores com discurso de ódio nas redes sociais, pessoas com discursos de ódio só pensando no dinheiro, pensando em como será a arrecadação, como será a entrada de dízimo, disso ou daquilo, fazendo absurdos para continuar levantando recursos financeiros. Enquanto a palavra de Deus nos alerta para uma outra situação. Paulo estava em pleno evangelismo, em plena obra missionária, orando, falando com Deus para que a obra do Senhor não parasse. Gente, é preciso entender que nada pode nos deter, nada pode fechar a igreja do Senhor. Tem pessoas por aí dizendo, como é que os pastores dizem que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor? Como é que eles dizem por aí que nada pode fechar a igreja, mas um simples decreto de um prefeito, de um governador, de um presidente fechou as igrejas? Não, essas pessoas que dizem isso não têm noção, não têm ideia do que era a igreja do Senhor. Elas não têm noção do que era a igreja, elas não têm noção do que é nem o templo. Nós dizemos que aquele monte de barro, de bloco, de tijolo, de ferro, de laje que está erguido ali é o templo. Mas a palavra nos chama a atenção de que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em você. Então, se ele habita em nós, se ele habita em você, nós somos o templo do Espírito. Amém? Nós somos a casa de Deus. Ele habita em nós. Aquela estrutura que está ali é uma estrutura onde a igreja do Senhor se reúne, onde o povo de Deus que detém a presença do Espírito Santo se reúne. E é o que Paulo e Silas estavam fazendo aqui. Paulo e Silas estavam vivendo esse novo evangelho, vivendo essa obra missionária em meio à perseguição, em meio às dificuldades, em meio às portas fechadas, em meio às pessoas estarem querendo tirar as suas próprias vidas. O verso 19 diz que, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. O texto vai dizer que eles queriam bater em Paulo, o texto vai dizer que eles queriam açoitar a Paulo, né? O texto vai dizer que Paulo e Silas é lançado numa prisão. Eles passam a noite numa prisão, mas Paulo e Silas poderiam e teriam motivos, e muitos motivos para murmurar, para reclamar e dizer a verdade. Agora estamos aqui nessa prisão, né, só porque pregamos o evangelho. Imagina o diálogo de Paulo e de Silas, conforme o texto, claro, não revelado aqui, mas nesse contexto, Paulo e Silas ali conversando e dizendo, olha, já pensou? São palavras minhas, viu? Já pensou como é que pode uma coisa dessa? A gente pregando o evangelho, a gente falando de Jesus, e agora eles nos pegam, nos prendem. Cadê Deus? Cadê Jesus nessa situação toda? Por que agora eu estou aqui preso? Por que Jesus foi para o céu, mandou eu pregar o evangelho, mandou eu falar do seu amor, e agora eu estou aqui preso? Nós estamos aqui presos nesse ambiente ruim, escuro. E as prisões, meus irmãos, não eram prisões como nós vemos hoje, onde a pessoa tem todas as regalias, né? Onde tem segurança 24 horas, tem comida para escolher o cardápio, tem psicólogo, tem dentista. Se sentir uma dorzinha de cabeça, é aquele cortejo enorme, né, com batedores na frente para levar o preso para o internamento, para uma consulta. Não, as prisões de antes. Essa prisão que Paulo e Silas passou e teve na sua história, na sua biografia cravada, era uma prisão muito pior do que nós podemos imaginar. Era uma prisão mesmo de escravos, onde eles sentavam com os pés esticados para frente e os ferros travavam seus pés, as mãos em direção aos pés, travavam suas mãos com correntes, e ali eles estavam presos, sem poderem se mover. Eles poderiam reclamar,
começar a falar para Deus por que isso tudo está acontecendo comigo, não é? Porque eu fui falar do teu amor e agora eu estou aqui preso. Mas o verso 25 revela outra atitude de Paulo. O verso 25 revela outra atitude de Silas. O texto diz no verso 25, você que está chegando agora aí, nós estamos em Atos 16. Atos 16, agora o verso 25. O verso 25 revela outra situação, revela outra reação de Paulo e de Silas. E ele diz, o texto diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando. Que hora, Senhor? Ouviu bem? Meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos os ouviam. Ora, Paulo e Silas estavam ouvindo, claro, aquele ambiente ali, com certeza ouvindo Deus também falar ao seu coração, não é verdade? Mas eles estavam cantando, gente, e orando. Eu quero dizer algo para você muito sério nesse momento. Não importa o que você está passando agora. Eu quero dizer que há um problema nesse momento que ele é coletivo e há um outro problema nesse momento que ele é individual. É coletivo porque todos nós, toda a sociedade vive esse momento de incerteza, momento de emergência na saúde, um momento de calamidade pública, né? Um momento onde a gente não sabe realmente o que vai acontecer, nem amanhã a gente sabe o que vai acontecer. O ministro da Saúde, ainda na sua coletiva de hoje, ele disse, olha, vamos viver um dia após o outro. Vamos viver um dia de cada vez. Deixa para a gente se preocupar com sábado, amanhã. Hoje nós vamos nos preocupar com sexta-feira. Os números são de hoje, né? Há esse problema que ele é coletivo, onde toda a sociedade está inserida, mas há um problema também que ele é individual. Há uma situação que é pessoal. Eu não sei a situação pessoal que você está vivendo. Talvez você está angustiado, talvez você está passando por dores, talvez você está passando agora por aflições, por medo. Às vezes o medo toma conta da sua vida, os pensamentos ruins não lhe deixam, você não consegue dormir, você acorda à noite para chorar, para se angustiar, você acorda à noite para pensar no que vai acontecer com a nação, no que vai acontecer com a sua família, que você não está vendo por esses tempos. Mas eu quero dizer algo para você, meus queridos. Paulo e Silas vivenciou isso aqui, em estar louvando e orando a Deus na prisão, porque ele decidiu viver essa vida com Cristo. Ele decidiu dentro de si viver uma vida alegre, viver uma vida de louvor para a glória de Deus. Se Paulo e Silas tivessem a sua vida abalada naquele momento, Deus seria do tamanho do seu problema. Você concorda comigo? Se nós permitirmos que esse momento que nós estamos vivenciando tire de nós a alegria de viver, tire de nós a alegria de poder lutar e continuar felizes e esperançosos em Cristo, Deus será do tamanho do problema da nação. Nós não podemos apequenar Deus a esse problema, ao tamanho deste problema. Deus é maior do que todas as coisas. E nós precisamos decidir no nosso coração passar por essa situação e passar bem. Eu fico imaginando quando Moisés chega diante do Mar Vermelho, com todo aquele povo que fugiu do Egito, que acompanhou Moisés ali do Egito. E eles chegam diante do Mar Vermelho. Moisés olha para aquele mundo de água, com aquele povo todo, a sua responsabilidade. Ele olha para trás e começa a perceber que Faraó está vindo em perseguição para tomar o povo de volta, né? Faraó havia se arrependido de liberar o povo. E eu fico imaginando aquele povo diante daquela incerteza, e de repente Moisés clama a Deus e Deus manda ele estender a vara. Quando ele estende, as águas se abrem, o povo passa pelo mar, mas o povo passa cantando, o povo passa regozijado, porque Deus estava operando maravilhas. O povo passa regozijado porque Deus estava abrindo as portas da providência. Deus estava tirando da frente do povo toda a problemática. Meus queridos irmãos e amigos, não desanime nesse momento difícil. Não perca a sua esperança.
Deus não se apequenou, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Ele é o Deus de Moisés, como ele era o Deus de Paulo, o Deus de Silas, e continua sendo o nosso Deus. Nós não podemos permitir que a aflição, que a angústia, que o medo tome conta da nossa vida. João vai dizer lá em uma das suas epístolas que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo o temor. Mas o verso 25 diz que Paulo estava cantando, que Paulo estava regozijado com Silas, porque Paulo e Silas sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam em quem eles estavam crendo. Eles sabiam em quem eles estavam colocando a sua confiança. Você tem noção do tamanho do Deus que você deposita a sua confiança? Você tem noção disso? Deus é o mesmo Senhor de todos os tempos. Ele criou todas as gerações. Ele sustenta as nossas vidas. Não temas, não temas. O profeta Isaías vai dizer isso. Não temas. Se passares pelas águas, não te afogarão. Se no fogo também você passar, o fogo não te queimará. Então não é um vírus que vai te afetar. As coisas e as consequências da vida terrena, gente, ela pode até nos afetar, a matéria, ela pode até nos colocar para baixo. Eu diria que elas podem até tirar a nossa vida. Mas o que Paulo está colocando diante de nós, o que a palavra de Deus coloca diante de nós, é que tem algo que o mundo e nada neste mundo pode nos tirar. Tem algo que nada nesse mundo poderá arrancar de dentro de nós. Poderá mudar o curso, poderá mudar o nosso futuro. É a vida eterna. É a paz que nós sentimos em nossos corações. É a alegria que nós sentimos em servir ao Senhor, sabe? Essas coisas não podem ser atingidas por crises políticas, por crises na saúde, por crises sociais. Nada disso pode e poderá ser afetado. Porque isso vem do Senhor, isso vem do Espírito Santo que está em nossas vidas. E quanto a essas coisas, como já disse a palavra de Deus, não a lei, quanto a essas coisas nada pode atingir, pois o Senhor nos deu e ninguém poderá tirar. Amém? Mas a palavra segue quando Paulo e Silas estão louvando, quando eles estão cantando. O verso 26 diz, de repente, olha, o de repente para a gente pode ser do nada, né? De repente, os alicerces, né? Houve um terremoto violento e os alicerces da prisão foram abalados. E diz o texto que imediatamente todas as portas se abriram. O segredo aqui, gente, não são as chaves daquelas grades que estão nas mãos de Paulo e Silas. O segredo aqui não está em, de repente, Paulo ter tentado subornar aquele guarda para abrir as cadeias e ele sair com Silas. O segredo aqui não está em Paulo ter representatividade também, né, ter cidadania judaica, romana, não está aqui na cultualidade de Paulo nem de Silas, mas o segredo está em Paulo e Silas terem exaltado ao Senhor, terem louvado a Deus. Quando nós louvamos ao Senhor em tempos de crise, nós estamos dizendo para os nossos problemas o seguinte, olha, eu não estou preocupado com vocês, os problemas. Eu não estou preocupado com você. Eu continuarei servindo, adorando, louvando, engrandecendo ao meu Deus, pois Ele cuida de mim, pois Ele guarda a minha vida. E o texto diz que o carcereiro acorda, imagine a cena, né? E ele vê as portas abertas da prisão, então ele tira logo a espada e ele fala, olha, o negócio aqui pegou, vou me matar. Eu não tenho mais como prestar conta, amanhã eu vou dizer o que para os meus senhores, para os meus superiores? Eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Mas Paulo grita de lá e diz, olha, não faça isso, não precisa. Você vai ver, gente, esse texto é muito interessante, porque Paulo, ele evangeliza antes de ser preso. O texto diz que ele estava indo para orar, ele encontra aquela mulher e ele expulsa
o espírito de adivinhação daquela mulher. O texto vai dizer que ele evangeliza durante o processo da prisão, na verdade. Paulo estava lá na prisão com Silas e ele evangeliza, é tanto que ele canta, ele louva e os outros presos estavam ouvindo, com certeza o carcereiro também. Depois ele pega no sono, mas ele estava ouvindo. E ele evangeliza posteriormente, e agora é que vem o bom da coisa. Após passar a situação é que vem o gostoso da coisa, né? Paulo diz para ele, não faça isso. O texto vai seguir dizendo que Paulo evangeliza aquele homem, né? Diz que o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se perante Paulo e Silas. Né? Então ele levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha só, a atitude do louvor de Paulo, de Silas, a atitude daqueles homens em adorar ao Senhor em tempos de crise, no momento em que eles estavam presos, fez com que aquele carcereiro se despertasse para o evangelismo, se despertasse para Jesus, e você vai perceber ao longo do texto que Paulo evangeliza aquele homem e os da sua casa, e eles se entregam a Cristo. Você que é cristão, você que é servo de Deus, você que entrou nessa live que eu não anunciei ela hoje, mas Deus selecionou um grupo de pessoas que Ele queria falar ao coração nesse momento. Você que está me acompanhando hoje aqui, qual é a sua atitude nesse tempo de crise? O que você tem feito para que o Evangelho de Jesus Cristo se prolifere? O vírus está se proliferando, ele está se multiplicando. Todos os dias, gente, é o tempo todo, os números aumentando, pessoas morrendo. Aos Estados Unidos, a previsão é que segunda-feira entra em colapso todo o sistema de saúde. Para onde está? Como é que as pessoas encontrarão saída para tudo isso? O vírus está fazendo o papel dele. Ele está contaminando mais pessoas. O vírus está fazendo os discípulos dele. Está a cada dia discipulando mais pessoas, contaminando mais pessoas. Nós, servos de Deus, qual é o nosso papel em tempo de crise? Ah, pastor, o senhor está fazendo live aí, está dizendo que está evangelizando? Sim, por que não? É um instrumento. O YouTube é um instrumento, as redes sociais são instrumentos para a gente evangelizar. Eu tenho recebido várias mensagens no WhatsApp, no e-mail, de pessoas dizendo que estão sendo muito abençoadas nesses momentos, que tem dia que estão num tédio à noite, ali não tem o que ouvir, não tem o que fazer, e nos assistem às lives e têm sido extremamente abençoados. É uma forma de nós sim abençoarmos as pessoas. Mas o que você tem feito? Ainda ontem eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, eu estou adotando a seguinte estratégia. Estamos aí numa pandemia do Covid-19. E eu estou fazendo agora a minha pandemia também do Covid-19. Eu estou motivando os irmãos da minha igreja a estar convidando 19 pessoas para eles estarem orando, para eles estarem alimentando, para eles estarem discipulando, abençoando nesse tempo de crise, passando esse tempo com essas 19 pessoas. Olha que estratégia massa, né? Convide pessoas, gente, para que estejam com você. Convide pessoas para que nesse momento de crise você esteja acompanhando. Quem você está acompanhando? Quais são as pessoas que você tem abençoado nesse tempo? Quais são as pessoas que você tem falado de Jesus para elas? Ora, faça um grupo lá no WhatsApp, 19 pessoas pela estratégia do pastor de ontem, mas se você quiser, faça menos. Escolha 3 pessoas, 5 pessoas, coloque lá no grupo, olha, passando esse momento com você, coloque lá juntos nesse momento de pandemia, sei lá como você queira intitular o seu grupo, mas esteja com essas pessoas, ore por elas, cite o nome delas, acompanhe, pergunte como elas estão, se elas estão precisando de alguma coisa, se essa crise está afetando a vida delas em algum momento, de alguma forma, mas discipule pessoas. Paulo e Silas, no momento da prisão, no momento em que eles estavam aqui presos, angustiados e vendo essa crise, impedidos de lá fora falarem do amor de Deus, Paulo e Silas não se acomodaram. Eles evangelizaram aqueles homens que estavam na prisão. Eles cantavam hinos de louvor ao Senhor. E ao sair daquele lugar, ele também louvou ao Senhor. Ele continuou falando de Jesus. E o texto vai dizer mais um pouquinho aí no verso 31, né? Que eles creram. E Paulo disse, olha, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. E ele pregou a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Olha que maravilha, né? E a palavra vai dizer mais, que em seguida ele
e todos os seus foram batizados, foram selados pelo Espírito Santo de Deus. E fechando, então os levou para sua casa e serviu-lhe refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Você lembrou do início do texto? No verso 16 do capítulo 16 de Atos, que é o que nós estamos meditando aqui, nós começamos dizendo que Paulo estava indo para um local de oração com Silas. E como é que termina esse nosso momento aqui no verso 34? Termina no PGM formado. Amém? Paulo evangeliza aquele homem e a família, eles se convertem, são batizados, e agora eles levam Paulo e Silas para a sua casa. E ali eles fazem uma refeição juntos. O lanche do nosso pequeno grupo. Na verdade, gente, Paulo e Silas nos dão uma lição maravilhosa dentre muitas. Paulo nos ensina que no tempo de crise, nós precisamos mostrar a palavra de Deus às pessoas. Você não tem ideia do quanto você pode ser usado por Deus. Pelo telefone, pelo e-mail, pelas redes sociais. Você não tem ideia da posição que você está, você servo de Deus, para abençoar vidas, para evangelizar pessoas, para discipular pessoas. Esse é um bom momento para o discipulado. Silas passou aqui por um discipulado em tanto com o apóstolo Paulo. Um momento difícil, ele ali aprendendo com Paulo a viver aquele momento. Uma certa época, o SBT, né, que é uma rede de televisão muito conhecida, eles fizeram um slogan que eu gostei muito. E eu nunca esqueci desse slogan. Não sei se você lembra, ou se é de repente do seu tempo, né? Mas o slogan dizia o seguinte: em crise se cresce. Dizia lá, né? SBT, em crise se cresce. Cresça nesse momento de crise. Paulo e Silas cresceram no momento de crise. O evangelho do Senhor Jesus cresceu naquele momento de crise. A igreja do Senhor cresceu naquele momento de crise. Uma família se rendeu a Cristo. Uma família foi batizada. E naquele momento de crise, o reino de Deus avançou. O reino de Deus cresceu. Paulo não estava na igreja. Paulo não estava num templo com as portas abertas. Paulo estava preso, mas a igreja do Senhor estava viva. Paulo estava vivo. O Espírito Santo de Deus não está esperando se os grilhões vão se abrir, materialmente falando, ou não, para que ele transforme vidas. O que o Espírito Santo quer é que nós abramos as nossas bocas e falemos de Jesus. O que o Espírito Santo quer é que com as nossas vidas nós testemunhemos do Evangelho de Cristo, para que o reino de Deus continue avançando, para que o reino de Deus continue crescendo. Olha, se você nesse momento tem dúvida de como fazer, se você nesse momento tem dúvida de como começar a ser um pouco mais relevante nesse momento de crise, peça sabedoria a Deus. Peça a Deus que Ele dá. Né? Tiago vai dizer que se nós queremos sabedoria, peçamos a Deus, pois Ele nos dá, né, deliberadamente, Ele nos dá de forma plena, Ele nos dá com sobra. Ele não vai nos dar sabedoria com economia, Ele vai nos dar muita sabedoria para podermos evangelizarmos as pessoas nesse momento. Eu tenho ouvido depoimentos da nossa igreja, meus irmãos, de pessoas membros da nossa igreja, que têm ligado para irmãos que não estão trabalhando, que não estão ganhando pão de cada dia, tem convidado: irmão, sei que você não pode vir aqui na minha casa, mas chega aqui na frente de casa que eu tenho uma bênção para você, e tem abençoado as pessoas, né? Tem ajudado, tem ofertado, e nós nos regozijamos com isso, nós ficamos felizes com isso, porque são os corações que estão sensíveis a esse momento de crise. Nós podemos crescer e muito nesses momentos de crise. Nós estamos com os ânimos à flor da pele. Se brincar, tudo está tirando a nossa paz, a nossa concentração, mas continue firme no Senhor. Não desanime, pois no tempo de crise nós também podemos avançar. Né? Nesse tempo de crise você pode aprender novas estratégias, você pode aprender novas formas de fazer com que o Evangelho do Senhor continue avançando. Ontem eu estava conversando com um pastor e ele dizia para mim: Edson, é hora da gente se reinventar. Eu estou aqui me virando, tentando, buscando formas
de fazer diferente, né, para que as pessoas possam, as pessoas não percam essa conexão com Deus, para que as pessoas não se desliguem, elas não enfraqueçam. Nem todos temos o objetivo, né, como prioridade em nossa vida, nem todos temos o costume de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão com Deus. E nesses momentos, quem não tem essa prioridade em ler a palavra de Deus, em orar, quem não tem essa atitude sempre na normalidade da vida, nesses momentos fica ainda mais difícil, porque quando você de repente não tem essa prioridade, mas você vai à igreja todo domingo, você vai aos cultos, você vai aos pequenos grupos, você de certa forma é alimentado, você é nutrido, mas quando você não tem esse costume, você enfraquece, e é momento de você se reinventar. Comece tendo um momento de oração com Deus. Comece determinando em seu coração pelo menos 3 vezes por dia, como Daniel fazia quando estava lá na Babilônia. Comece orando 3 vezes por dia. Comece meditando na palavra de Deus. Ouça canções que exaltem o nome de Deus. Se aproxime do Senhor e peça a Deus que te abençoe, a fim de que você possa abençoar pessoas. Amém? Essa palavra, eu creio que te abençoou muito. E eu quero ainda cantar uma canção que é muito, muito importante para esse momento também, para as nossas vidas. E essa canção abençoe a sua casa. Que essa canção abençoe você principalmente. E você estando abençoado, a sua casa também estará. Você vai poder dirigir a sua casa. A canção fala do poder da oração. Quando nós oramos ao Senhor e nós colocamos a nossa vida perante Ele, nós estamos dizendo para Ele: Pai, toma conta, porque para mim já não está dando. Eu quero que seja do Teu jeito. Amém? Pode colocando algum comentário se você gosta dessa canção, se você ouviu a palavra, coloca seus comentários aí, que após a canção nós vamos comentar, nós vamos citar seu comentário aqui, e depois nós vamos orar, abençoando a sua vida. Diz assim, ó: eu creio no poder dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, aleluia. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Cante daí. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois
Se eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Creia no poder da oração. Continue acreditando que Deus pode todas as coisas. Continue acreditando que o Senhor está nos ouvindo. Eu quero ver a sua participação nesse momento. E eu já vi, enquanto eu tocava aqui, eu ouvi alguns comentários. E eu gostaria, nesse momento, de dar uma boa noite aí, saudar os nossos irmãos. Nós estamos aqui com a Clarice Lopes, lá de Serrinha. Seja bem-vinda, minha irmã. Amém, Jesus está aqui dizendo amém. Nós também estamos aqui com o João Paulo. João Paulo, meu irmão, Deus abençoe. Seja bem-vindo aqui, que o Senhor seja contigo, viu? O João é um dos que está nesse contato conosco sempre aí, principalmente nesse momento agora, né, João? Você é especial para mim, viu, meu irmão? Deus abençoe sua vida. E em nome de Jesus, em breve, eu quero ter a honra e o prazer de lhe batizar, para a glória de Deus, assim como o texto de hoje, a palavra nos falou, do batismo aqui daquela família, sendo batizado aí por Paulo. Também mandou um abraço aqui para minha mãe, está dizendo aqui amém, graças a Deus, por essa canção. O Gabriel também chegando aí, valeu, Gabi. O João é o João lá da Lagoa da Cruz, Barrocas. Olha aí, o João, esposa da Dejane, lá de Lagoa da Cruz. Deus abençoe, meu irmão. Também aqui o Raul Cardoso, acho que é isso, pela foto não está dando aqui para ver direitinho. Está dizendo aqui, Deus seja louvado, amém. Também temos aqui a Marizene Oliveira, a irmã ali da primeira igreja aqui de Araci. Eu creio no poder da oração. Amém, minha irmã. Obrigado pela participação. Deus abençoe você, toda a sua casa e todos os irmãos ali da primeira igreja batista aqui de Araci. Também meu pai curtindo aí, Antônio Miranda, dizendo amém. Glória a Deus pelas vidas de vocês que estão aqui com a gente. Fico muito regozijado. O pastor Elisângelo, lá de Castro Alves, dando uma passadinha aqui também, curtindo a nossa live aí. O Cainan Cardoso. Cainan, Deus abençoe, meu irmão, lá de Feira de Santana. A Dejane, lá de Quijingue, de Lagoa do Junco. Bem-vinda, minha irmã. Olha a turma passando aí. O Tiago Xavier. Obrigado, Tiagão. A Dejane está aqui também participando conosco. A Gabriele, lá de Serrinha. Muito obrigado. Maílson, meu cunhado aí também ouvindo aí a nossa live. Valeu, Maílson. Obrigado aí pela sua participação aqui também, viu? Fernando Cavalcante, o pastor Vanderlei também deu uma passadinha aqui, curtiu também nossa live aqui. A Eridan, lá de Lagoa do Junco, bem-vinda, minha irmã. Maílson aqui mais uma vez. A Beatriz de Lagoa do Junco também. A Givanice, lá de Lagoa da Cruz, Barroca. Só dá Lagoa aqui hoje, hein? Saulo Damião, lá de Salvador. Um abração, Saulo. Deus é contigo, meu irmão. É isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. A Giane Mercedes, tá aqui também. E a Galzinha Freitas, também passando aqui. A Maiara. Todos vocês aqui curtindo aqui essa live. Gente, muito bom estar aqui. Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria que você, nesse momento, estivesse colocando a sua vida diante de Deus. Eu quero orar por você. Você está vendo essa live aqui hoje, ela vai estar disponível no YouTube, também aqui no Instagram. E eu sei que mais pessoas passarão por aqui. E nós queremos que todos que passem por aqui sejam extremamente abençoados. E o nosso papel é esse, como servos de Deus, orar nessa noite. Então, eu quero te convidar nesse momento a colocar a tua vida diante do Senhor, a colocar os teus pedidos diante do Senhor. Eu creio que Deus nos moveu para esse momento aqui. O João está dizendo, amém, pastor, eu que agradeço o carinho e a amizade. Tamo junto, meu irmão. Andas também chegando ali. A irmã Chica, Firmina Chica, olha aí. A irmã Chica no Instagram. Muito bom, irmã Chica, ele veio por aqui, viu? Deus abençoe, minha irmã. Tamo junto. E eu quero, nesse momento, orar pela sua vida. Então, assim, se você quiser colocar o seu pedido de oração aqui, pode colocar. Claro que não vai dar para a gente citar todos, mas nós queremos, nesse momento, apresentar
todos os pedidos que estarão aqui sendo escritos nessa live, todos os pedidos que estão nos seus corações, nós também apresentaremos a Deus nessa hora. Olha que bom, nesse momento da oração nós temos a maior quantidade de pessoas aqui ao vivo com a gente. Então nós vamos orar juntos, né? Como eu disse, muita gente entra, sai, 24 horas a live fica aí, todo mundo assiste, participa, mas agora nós temos uma boa quantidade de pessoas ao vivo aqui comigo. Então nós vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos, apresente a sua vida ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus, a nossa alegria nessa noite de poder falar contigo. A nossa alegria, Deus, de poder ter um Deus onde a gente possa levar os nossos problemas. Onde a gente possa confiar e colocar diante do Senhor as nossas angústias. Colocar, ó Deus, aquela incerteza que está dentro do nosso ser. E ao mesmo tempo, ó Deus, nessa oração, saber que o Senhor nos alerta para que essa realidade de que o Senhor está conosco seja percebida por cada um de nós. Pai, não deixa que a gente desanime nessa caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, não permita que nada nos tire da Tua presença. Que possamos, ó Deus, viver um dia após o outro. Que possamos, ó Deus, suportar o confinamento, o isolamento. Que possamos suportar o ato, às vezes, de ir na rua comprar o que comer. Aqueles que precisam trabalhar, ó Deus, de poder suportar, às vezes, não poder abraçar um familiar. Nos ajuda, Deus, a passar por esse momento ileso. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela nossa região, que o vírus não tem chegado, não tem atingido pessoas. E queremos, ó Deus, te pedir nesse momento, em nome de Jesus, que o Senhor visite os hospitais que já estão cheios, que o Senhor visite aqueles que estão sofrendo, que estão procurando oxigênio para respirar e não estão encontrando. Que o Senhor visite os médicos, enfermeiros, todos os profissionais, meu Pai, aqueles da segurança pública que estão agora nas viaturas trabalhando. Deus, visite cada um, Deus, segundo o teu querer. Guarda essas vidas, Pai, para que eles não desanimem, mas que eles continuem fazendo o seu papel. Deus, eu te peço por cada um que está aí nessa live, Senhor, que está pedindo oração, ó Deus, o Maílson, a Clarice, pedindo pelos seus familiares, Deus. Eu te apresento, ó Deus, a vida deles agora em tuas mãos. Pai, nos tira desse momento de angústia, Pai, desse momento de aflição, e que possamos depositar a nossa confiança no Senhor. Pai, que todos os momentos em que a tristeza vier tomar conta do nosso ser, nós te rogamos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos faça te encontrar dentro de nós, que a gente se lembre que o teu Espírito habita em nós, e que esse Espírito nos dê a alegria que precisamos para ter a força de continuarmos lutando e vivendo todos os dias, ó Pai, vencendo a luta diariamente. Pai, eu te peço que o Senhor nos use para levar essa palavra aos corações daqueles que precisam, daqueles que estão perdidos, ó Deus, sem estar sabendo onde encontrar a alegria de viver. Nos ajuda para que nós possamos ser relevantes em muitas vidas. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, nos dá, ó Deus, uma noite sobre os teus cuidados. E agora, Deus, aqueles que estarão vendo essa live posteriormente, aqueles que estão agora acessando essa live e assistindo, ó Deus, que o Senhor também os abençoe, que essa palavra tenha vindo ao nosso coração, ó Deus, como uma flecha, nos atingindo de maneira tal que a gente mude de atitude e faça que o teu evangelho, mesmo em tempo de crise, possa avançar. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo e te pedimos uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, nós queremos agradecer a todos vocês que compartilharam conosco nesse momento aqui especial, de cântico. Ô, pastor, cheguei na hora da palavra, você vai assistir a live daqui a pouquinho, vai ver o início. Você vai poder ir no YouTube mais tarde, também assistir lá no YouTube, tá certo? E eu quero fazer um convite especial para você. Amanhã nós faremos uma outra live às 21h30. Nós estaremos com o irmão Edson Levi, lá de Jequié, o sanfoneiro de Deus, certo? Ele vai estar conosco dividindo essa tela e ele vai estar tocando uma sanfona aí, vai ser uma festa. Então, às 21h30, fique atento, que nós estaremos amanhã nessa live. E domingo, às 10h30, nós estaremos transmitindo
também pelo Instagram e pelo YouTube o nosso culto online, tá certo? Então esteja atento aí, participando. No domingo nós vamos transmitir lá do templo e nós vamos, com o Ministério de Louvor da igreja, também trazendo uma palavra ao seu coração. Então nós te convidamos para amanhã à noite e também domingo de manhã no nosso culto online, diretamente lá do templo da Nova Jerusalém, tá certo? Deus abençoe. Se você não ouviu as canções, não ouviu a palavra, daqui a pouquinho a live vai estar disponível aí no Instagram. Você vai lá, acessa e vai assistir todinha aí na íntegra, tá bom? Deus abençoe, meus queridos. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui nesse momento. Fica com Deus. Deus abençoe grandemente a sua família. Deus abençoe o nosso Brasil.